A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, caminhando agora para as últimas lições, no caso, a lição 12 é a penúltima, depois vem a lição 13, que é a última, e nessa lição número 12 nós vamos aqui falar da possibilidade da morte, quando ela acontecia na vida do apóstolo Paulo, devido à pregação do evangelho. Paulo, ele não tinha medo. Paulo, ele enfrentava as situações, as circunstâncias, independente do que pudesse acontecer, mesmo que ele pudesse perder a vida. Então, a ênfase da lição aqui é essa coragem do apóstolo Paulo diante da possibilidade da morte por causa da pregação do Evangelho. A passagem bíblica aqui que a gente vai estudar é Atos 21, de 7 a 15. Essa passagem é a passagem usada dentro da lição. E se você estudou atentamente a lição, deve ter observado que o escritor da revista ele fica dentro da passagem e ele tira algumas lições relacionadas a outros temas que não seja necessariamente essa questão da morte, da perseguição. A gente vê aqui ele falando das filhas de Filipe que profetizavam, eles falando da despedida que Paulo fazia com o povo, que era aquela coisa comovente. Não é que o escritor da revista tenha errado, mas eu acho que perde um pouco o foco do propósito do título da lição, baseado no título da lição. Então, nessa minha aula aqui, que é o vídeo de destaque da lição, o vídeo de destaque, para quem não sabe, é um vídeo onde eu destaco alguns pontos, eu vou enfatizar mais essa questão da perseguição de Paulo, da questão da morte, e vou tirar algumas dúvidas com relação à profecia de Ágabo, que ficou um pouco confuso, que eu falei um pouco no outro vídeo. Tem um outro vídeo que eu sigo exatamente o que está na lição, e eu vou tirar algumas dúvidas nesse sentido. Vou falar dessa questão, dessa passagem aqui, da prisão de Paulo aqui, todas essas situações, como que Paulo enfrentou isso, e vou falar também da carta de Paulo ali, que Paulo escreve nessa prisão. Tá? Depois que Paulo, aqui Paulo ele fica 2 anos em Cesareia, depois é levado para Roma, fica preso em Roma mais 2 anos, acho que é 2 anos em Roma, isso mesmo, 2 anos. Então toda essa confusão aqui demora mais de 4 anos. Tá? Tudo isso aqui, até Paulo ser levado para Roma, e lá em Roma ele fica na prisão domiciliar, ele escreve algumas cartas, onde ele fala como que ele estava lá, a situação, e ele faz uma análise de tudo aquilo que aconteceu. De tudo que aconteceu no passado, toda essa confusão toda, ele faz uma análise dizendo que isso foi proveitoso para o Evangelho. Lá em Filipenses ele vai falar isso, e ele vai falar mais da questão da morte também em Filipenses capítulo 2, que eu quero falar aqui, nesse vídeo. Então esse vídeo eu vou fazer essa análise, seguir essa sequência até a prisão de Paulo em Roma, e depois ler a parte de Filipenses, onde Paulo faz essa análise da situação por completo, certo? Então vamos lá. Antes de começar aqui propriamente a aula, quero só convidar você a acessar o site ebdenfoco.com. Lá no nosso site nós temos aula em vídeo, áudio, PDF, slides em PowerPoint para você usar na sua igreja. Nós temos um conteúdo completo de suporte para as lições CPAD de adultos e jovens, além de cursos de capacitação para professores da EBD e também curso básico de teologia e outros cursos extras dentro do site. Então acesse ebdenfoco.com e você vai ter acesso a um conteúdo completo de excelência. Bem, vamos lá. Começando aqui no tópico 1, o escritor da revista fala assim: a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Tá? Ele vai começar a falar que desde o seu chamado, em Atos 9,15, já está bem claro que Paulo ele foi chamado para padecer. Ananias ali, quando vai lá, o Senhor fala com Ananias para conversar com Paulo, para levar Paulo para lá, que Paulo tinha se convertido e tal. Ananias vai orar por ele. Então Ananias oferece uma certa resistência e Jesus fala com ele: olha, ele foi chamado para padecer. Então, desde o início do ministério de Paulo, ele já sabia que ele ia sofrer. Tá? Isso já é algo que Paulo tinha consciência. Tá? Talvez ele não tinha consciência assim, ainda na prática, porque ele não tinha vivenciado isso. Mas como a gente estudou bastante sobre a vida de Paulo, a gente viu que Paulo passou por toda uma preparação até ele começar de fato seu ministério. Então, quando ele se deparou com a primeira perseguição,
com apedrejamento, com chicotadas, com prisões. Paulo já sabia, não, isso aqui já sabia que ia acontecer. Tá, tudo bem, então vamos lá, né? Paulo, e como que Paulo tratava essa situação? Como que ele lidava com isso? Quando ele está em Mileto, tá? Agora a gente vai para o texto bíblico de Atos, capítulo 20. Atos 20, 17, lá em Mileto, ele chama os anciãos de Éfeso. A gente estudou, em lições anteriores, essa fala de Paulo aqui, né, aos anciãos de Éfeso, onde Paulo passa várias instruções para a liderança da igreja. Não estou lembrado exatamente qual foi a lição, mas eu acho que foi a lição número 9, né? Paulo estuda sua dedicação aos vocacionados, parece que foi essa lição, onde a gente estudou essa passagem aqui de Atos 20, 17 até o 38, onde Paulo fala para os anciãos de Éfeso, ou seja, a liderança da igreja que ficava em Éfeso, e na redondeza ali também, Paulo passa várias instruções, e quando chega no versículo 24, o versículo 24, Paulo fala assim, ó: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo ele está falando assim, que ele não tem nada de precioso na vida dele, uma vez que ele tem que cumprir um chamado, um propósito. Não é que Paulo não amava a vida, que Paulo não gostava de viver e que ele não valorizava a vida. Não é isso. Paulo amava a vida. A gente olha a vida de Paulo, o comportamento de Paulo, Paulo cuidando das pessoas, Paulo realmente vivendo de verdade uma vida plena, completa em Cristo. Mas Paulo ele está falando assim, que para cumprir o chamado dele, o propósito dele, tá? Ele descarta tudo, né? Ele enfrenta até a própria morte. Tá? Ele está disposto a tudo. A gente observa isso em outras passagens. Eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu ver se dá para a gente falar aqui. Né? Romanos 8,35, ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai, né, listando algumas coisas, e uma das coisas que ele coloca é a espada. Então, será que é a espada que vai me separar do amor de Cristo? Ou seja, a morte, né, mediante uma ação do império, né? No caso, Paulo está disposto a isso. Então, nada disso vai nos separar do amor de Cristo. A gente tem outras passagens, né, quando ele está na outra prisão, a última prisão dele que ele morre, né, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo estava, né, com a consciência limpa de que ele tinha feito o trabalho que ele tinha sido chamado para realizar. Então, Paulo está ciente disso, então ele não está muito preocupado com a morte. Tá? E várias outras passagens, 2 Coríntios 4, 16 a 17 também, Paulo vai falar nesse sentido, né? 2 Coríntios 4, fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, né? Renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, qualquer tipo de perseguição e tribulação aqui produz para nós um peso de glória muito mais excelente. Então, Paulo ele sabia que as coisas materiais, o visível, o que está aqui, é minúsculo comparado com aquilo que é invisível, com aquilo que está longe, que não está visível aos olhos, mas que está no mundo espiritual. Né? Então, ele está preocupado em cumprir o seu chamado. Tá? Vamos lá. Vou traçar aqui agora a rota de Paulo, e dentro dessa rota de Paulo a gente vai tirando as lições e falando do tema, seguindo basicamente o que o escritor da revista faz aqui. Ele vai mostrando cada cidade que Paulo passa. Paulo está no retorno da sua terceira viagem missionária e colocou na cabeça que tem que ir para Jerusalém. Ele botou isso na mente, vou para Jerusalém e ponto final. Então, de Mileto, né, onde ele reúne com os anciãos de Éfeso, ele se despede, Atos 20, de 36 a 38, aquela despedida comovente, tá? E vai para Tiro. Né? Ele passa pela cidade de Cós, Rhodes e Patra. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Rhodes ou Rhodes, não sei. Ele passa por essas cidades, mas ele não desce nessas cidades, só passa por elas e chega a Tiro. O texto diz que em Tiro ele ficou 7 dias em Tiro, na Síria. Tá? E acontece algo interessante, capítulo 21, versículo 4, que fala assim, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles
pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então aqui a gente tem basicamente a primeira profecia para Paulo, dizendo que ele não deve subir a Jerusalém, ou seja, não deve ir até Jerusalém. Então a gente já vê que essa profecia é pelo Espírito, é o Espírito Santo de Deus avisando ele para não ir a Jerusalém. Então aqui a gente já observa uma coisa, que Paulo desobedece. Tá? Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe aqui. Será que Paulo de fato desobedeceu uma profecia? Será que Paulo se tornou um pecador, um desobediente ao fazer isso? Vamos analisar, né? O escritor da revista, obviamente, diz que não. O escritor da revista, ele vai dizer assim, né, que o apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. O escritor da revista, ele meio que confunde um pouco aqui, né, porque o Espírito disse para ele não ir, né? Ou seja, diziam para Paulo que não subisse a Jerusalém. E Paulo vai. E o escritor da revista disse que foi pelo Espírito. É claro que Paulo vivia pelo Espírito, ele andava pelo Espírito, ele é cheio do Espírito. Então Paulo, né, ele mesmo sabendo que vai acontecer algo ruim, ele resolve ir. E eu, de certa forma, eu até concordo com o escritor da revista ao dizer que ele seguiu a voz do Espírito que estava dentro do seu coração. A Paulo não ia fazer nada se não fosse pela orientação do Espírito. Tá? Mas e a profecia não era pelo Espírito? Era pelo Espírito também. Mas essa profecia, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, né, falando dessa questão da profecia, mas de início ela não tem um caráter de ordem, né, mas de um alerta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Paulo sai de Tiro, né, vai para Ptolemaida, fica um dia nessa cidade, e depois de Ptolemaida, né, ela não diz o que aconteceu lá, provavelmente algum probleminha lá, não sei, mudança de embarcação, né, e aí ele vai para Cesareia. Tá? Cesareia já ficava perto de Jerusalém, ia andando para Jerusalém. Tá? E ficou na casa de Filipe, né, por muitos dias. O texto não diz exatamente quantos dias Paulo ficou na casa de Filipe, que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre essa questão das filhas e Filipe. Filipe era um diácono daqueles escolhidos lá no começo de Atos dos Apóstolos. Então, é um homem de Deus. Não diz exatamente quantos dias Paulo ficou, mas veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Tá? Esse profeta chamado Ágabo, onde a gente vai analisar aqui agora a sua profecia, capítulo 21, versículo 11, fala assim, ó, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos e disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. E aí Paulo fala assim, mas que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ele deixa bem claro que ele está disposto a passar por qualquer situação, qualquer circunstância. Ele entende essa profecia não como uma ordem para ele não ir, mas ele entende essa profecia como um alerta do que pode acontecer, do que ele pode sofrer. De certa forma, mesmo que isso fosse uma ordem, né, e Paulo tivesse desobedecido, a gente precisa entender o caráter da profecia no Novo Testamento. Aqui eu vou abrir um parêntese e vou falar um pouco porque ficou alguma dúvida em relação ao último vídeo, tá, que eu falei desse assunto e não ficou legal. Eu tenho um outro vídeo onde eu detalho sobre essa profecia de Ágabo, mas nem todo mundo acaba assistindo, né? A gente disponibiliza o link e na correria, sem tempo, nem todo mundo assiste. Então eu vou falar nesse vídeo aqui mesmo sobre a profecia de Ágabo. Vamos lá. Em primeiro lugar, em relação à desobediência de Paulo a essa profecia. Tá? Paulo, ele não dá muita importância ao fato de que vai acontecer com ele, que ele vai, né, ser amarrado, que ele vai morrer. Ele está disposto a qualquer coisa e ele continua a sua viagem, mesmo depois de 2 alertas para ele não subir a Jerusalém. Esses alertas vindo do Espírito Santo, tá? Do Espírito Santo.
E no Novo Testamento, quando Paulo fala de profecia, agora eu vou pegar aqui um outro livro que tem algumas referências bíblicas, tá? O livro do N. Gruden, Teologia Sistemática, que fala assim, ó, em 1 Tessalonicenses 15, 19 a 21, Paulo diz, né, para os Tessalonicenses, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Olha só, a profecia no Novo Testamento ela tem um caráter diferente do Antigo Testamento. A profecia ela deve ser julgada, tá? Ela deve ser atendida, a gente ouve a profecia, retém o que é bom. Ou seja, vamos julgar todas as coisas e reter o que é bom. 1 Coríntios 14, 29 a 38, Paulo falando dos dons espirituais, falando de profecia, né, ele fala assim, ó, tratando de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Ou seja, a profecia no Novo Testamento, ela tem que passar pelo crivo do julgamento. Ela tem que ser confrontada principalmente com as Escrituras. Então, ela tem um caráter diferente da profecia do Antigo Testamento. Não é que o profeta seja um falso profeta, não é que o profeta seja um charlatão. Não, às vezes a profecia ela vem de alguém sério, de um crente de verdade, que recebe uma revelação divina, mas no momento de transmitir essa revelação, pode ser que essa pessoa mistura ali os seus pensamentos com a revelação e a profecia sai meio que manchada pelo pensamento do profeta. Por isso que tem que ser analisado, tem que ser confrontado, tem que ser julgada a profecia no Novo Testamento. No Antigo Testamento não era assim. A palavra do profeta era a palavra de Deus. E desobedecer a palavra do profeta implicava em desobedecer ao próprio Deus e resultava em consequências. Então, vamos analisar uma profecia aqui do Antigo Testamento nesse sentido. Quando a gente vai para Jeremias, capítulo 42, eu vou só contextualizar aqui, é o versículo 19, 42, 19, mas vou dar uma contextualizada aqui. O povo já tinha sido levado para o cativeiro, Jeremias ficou em Jerusalém. Tá? Jerusalém está lá, a Babilônia veio, destruiu tudo, levou uma parte do povo e deixou uma outra parte. Tá? Não foi todo mundo. Jeremias foi até uma parte do caminho, depois mandaram Jeremias de volta. Jeremias ficou em Jerusalém, a cidade totalmente destruída. O que o povo resolveu fazer? Vamos para o Egito. Lá no Egito a gente vai conseguir algo melhor do que ficando aqui. Só que aí eles foram lá e consultaram Jeremias. Falou, Jeremias, tu é o profeta? Pergunta para Deus qual é a vontade dele. Para onde a gente deve ir. E aí, né, você tem que ler o capítulo 42 todo, mas o versículo 19 resume o que Deus, a vontade de Deus. Fala assim, falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá, não entreis no Egito. Olha só, não entreis no Egito. Então a palavra de Deus foi essa, fiquem na terra, não vão para o Egito. Então essa foi a palavra de Deus. Quando a gente vai para o capítulo 43, versículo 4 e 7, fala assim, ó, não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. E no versículo 7 fala assim, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfanes. Olha só, né? Aqui a gente observa que Deus falou para o povo não ir para o Egito, o povo desobedeceu e foi para o Egito, levou Jeremias à força ainda, o coitado do Jeremias foi levado à força para o Egito. E no capítulo 44, versículo 12, fala assim, vem o julgamento de Deus, o juízo de Deus para esse povo desobediente. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio. As palavrinhas difíceis, né? Mas aqui a gente observa que o juízo divino para esse povo desobediente foi de total destruição. Vão morrer a espada e vão morrer de fome. Viverão na miséria até desaparecer. Vocês serão destruídos. Olha só, o preço de desobedecer à ordem divina.
desobedecer ao profeta. O que o profeta falava no Antigo Testamento era palavra de Deus, e desobedecer o profeta implicava em consequências gravíssimas, coisas sérias. No Novo Testamento a gente já não observa isso. Não tem esse tipo de profecia no Novo Testamento. Apesar de, por aí, muitos se dizerem profetas, diz que vai mandar uma maldição e tal, tem muitos por aí, muitos falsos profetas por aí dizendo isso, a gente não tem isso no Novo Testamento. Paulo, ele basicamente desobedece, ele não segue, né, a orientação de não ir a Jerusalém que foi dada pelo Espírito. Ele continua para cumprir o seu chamado. Ele continua para cumprir o seu chamado e não há nenhuma contradição nisso, por dois motivos. Primeiro, o caráter da profecia no Novo Testamento, que é diferente do Antigo. Segundo, porque aqui a profecia não dá uma ordem direta para Paulo, mas é mais uma orientação e um aviso do que pode acontecer se ele for. E a terceira coisa que eu quero colocar aqui é que a profecia de Ágabo, ela não se cumpre exatamente como ele diz. Como eu falei no começo, às vezes a profecia vem manchada pelo pensamento do profeta. Talvez Ágabo teve uma visão onde estava ali um grupo de judeus gritando furioso, Paulo amarrado na mão dos romanos. E ele interpretou essa visão dizendo que os judeus pegaram Paulo, amarraram e entregaram aos romanos. Só que quando a gente vai para o texto bíblico, né, que aqui fala assim, Atos 21, 30. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era que tinha feito. Então, a gente observa que naquela época, era época de festa. Jerusalém estava cheia de pessoas, né, as pessoas ali reunidas para a festa de Pentecostes e tal, aquele monte de gente de fora e tudo mais. Paulo, né, estava ali no templo, meio que disfarçado de um cumpridor da lei, porque foi a orientação dos crentes ali de Jerusalém que Paulo fosse para o templo, como se ele estivesse cumprindo a lei, né, para ficar tudo bem, tudo ok, porque já tinha os nervos estavam à flor da pele. Paulo ele aceitou aquela proposta para justamente evitar qualquer alvoroço, qualquer confusão. Só que mesmo assim os judeus, né, viram Paulo no templo e começaram a aproveitar a situação para fazer acusações falsas contra Paulo, dizendo que ele estava profanando o templo, colocando um grego, um gentio dentro do templo, o que era mentira. Por esse motivo eles fizeram isso, foram lá e arrancaram Paulo do templo, arrastaram para fora, fecharam a porta, ou seja, levaram para fora e procuraram matar Paulo. Então a gente observa que Paulo quase que morreu na mão dos judeus. Dependendo dos judeus, Paulo teria morrido. Paulo teria sido assassinado. Eles teriam matado Paulo. Eu até falei no vídeo anterior que desceram a porrada em Paulo. Teve um irmão que colocou no comentário e disse que foi uma palavra muito pesada. Mas foi isso mesmo que eles fizeram. Eles chutaram, eles esmurraram, deram porrada em Paulo. Eles tentaram matar Paulo de alguma forma. Foi pesado mesmo o que fizeram com Paulo. E os gentios chegaram e, no caso, os soldados romanos, né, e tomaram Paulo dos judeus e amarraram Paulo. Então, é um pouco diferente da profecia. A profecia se cumpre, mas não exatamente dos detalhes que, né, foi falado. Né, que os judeus iriam amarrar Paulo e entregar aos romanos. Não foi isso que aconteceu. Os judeus bateram em Paulo e depois os romanos tomaram Paulo dos judeus e os romanos amarraram Paulo. Então, foi assim que aconteceu, né, a profecia. Então, acho que já deu para entender essa questão da profecia. A profecia, ela se cumpre, não exatamente naqueles detalhes, mas Paulo foi preso. A pergunta que vem, será que isso não é um castigo pela desobediência de Paulo? Da mesma forma que o povo lá de Jerusalém, que foi para o Egito, né, eles sofreram um castigo, sofreram um juízo divino. Será que isso aqui não era Paulo sofrendo um castigo?
Não, eu não concordo com isso. Porque quando a gente vai lá para Filipenses, capítulo 2, né, versículo 12, ele fala assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha só, Paulo faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu e fala isso contribuiu para proveito do Evangelho, porque os crentes de Filipenses, lá de Filipos, no caso, estavam preocupados com a prisão de Paulo, estavam tristes, e Paulo escreve uma carta falando: regozijem-se, alegrem-se, olha só o que está acontecendo, Deus está fazendo coisas extraordinárias por meio das minhas prisões. Tá? No versículo 13 ele fala assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha só, não somente pessoas ouviram o Evangelho, no caso a guarda pretoriana ouviu o Evangelho, como também pessoas se motivaram com a prisão de Paulo, ficaram motivados e pregaram com ousadia o Evangelho. Então, Paulo só viu benefícios. Então, a gente não pode dizer que o fato de Paulo ter sido preso foi castigo de Deus. Não, não foi castigo de Deus. Deus já tinha previsto, determinado, que seja o que for, a gente já falou disso em vídeos anteriores, né, tudo isso. Tá? Tudo isso já era mister que acontecesse, então Paulo já sabia que também estava tudo debaixo da vontade de Deus e, né, quando Paulo escreve aos Romanos 8, acho que é 8:32, né, que fala assim, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. Então, né, tudo isso cooperou para o bem de Paulo, para o bem do Evangelho, foi produtivo, foi bom, né, as prisões de Paulo contribuíram para a pregação do Evangelho. Tá? Então isso não foi nenhum tipo de castigo divino para Paulo. Mas continuando a nossa história aqui de Atos, né? Paulo foi preso, foi levado para a fortaleza. Lá nessa fortaleza, antes de entrar, ele pede para falar para o povo. Enquanto isso, o povo estava, né, clamando para matar. Matam, né? Capítulo 21, versículo 36. Tá? No capítulo 22, versículo 2, Paulo começa a falar com o povo, no caso, em aramaico. A maioria das Bíblias colocam hebraico. De fato, o texto original está hebraico, mas provavelmente Paulo falou em aramaico. Tá? Lucas coloca hebraico porque ele está escrevendo com um público leigo e acho que muita gente não sabia que o povo da Judéia falava aramaico, pensava que falava hebraico, tá? Mas a língua falada era aramaico e Lucas escreve hebraico, mas o correto é aramaico. Tá? Não é errado, o texto bíblico não está errado. É tipo assim, a gente falar que hoje alguém aprendeu chinês. Né? Se eu for falar para o meu pai, eu falo: pai, eu estou estudando chinês. Só que é errado falar chinês. Né? Porque na China não existe o idioma chinês. Na China tem vários idiomas e o mais falado é o mandarim. O certo seria falar mandarim. Eu estou estudando mandarim, eu quero falar mandarim. Só que se eu falar isso pro meu pai, ele não vai saber, entende? Ele, mandarim, o que é isso? Papai, isso é a língua falada na China. Então, para evitar explicações, eu já falo logo: olha, eu estou estudando chinês. Pronto, acabou. Entende? Então, acho que Lucas foi nessa linha, tá? Para evitar explicações, Paulo falou em aramaico. Não, Paulo falou em hebraico. Pronto. Tipo, para, né, evitar qualquer complicação. Então é isso. Então ele fala em aramaico, o povo ouve, faz silêncio, mas no final o povo clama de novo para matar. Tá? Capítulo 21, capítulo 22, versículo 22. Capítulo 22, versículo 22, né, o povo fala assim: tira da terra tal homem, ou seja, mate ele. Tá? No versículo 24, capítulo 22, versículo 24, Paulo é levado para ser açoitado. Tá? Mas lá ele fala: eu sou cidadão romano, aí eles não açoitam Paulo. É até uma correção que a gente tem que fazer na revista. Tá? Aqui na revista, o texto diz, né, que tópico 3, subtópico 3, né, o 3.3. Lá no meio fala assim: o mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, né, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho.
Tá, Paulo, eu acho que o escritor da revista se empolgou aqui, né, colocou ferido pelos açoites, porque Paulo não foi açoitado. Ele foi levado para ser açoitado, mas ele não foi açoitado porque ele disse que era cidadão romano. Aí era contra as regras açoitar um cidadão romano sem passar por um julgamento primeiro, tá? Ele tinha que passar por um julgamento. Então, Paulo não foi açoitado, tá? Depois Paulo é levado preso, Jesus fala com Paulo, capítulo 23, versículo 11. Aí no capítulo 23, versículo 12, no 12, no 14, 15, 27, tá? Deixa bem claro que os judeus queriam matar Paulo. Eles queriam matar Paulo. Eles tramaram, eles fizeram jejum, falando que, né, só ia comer e beber quando matasse Paulo. Tá? Ele falou assim, ó, coloquei aqui, 23, 12, tá? Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Então qual era a estratégia deles? Chamar Paulo de volta para o Sinédrio, para depor lá no Sinédrio, que Paulo já tinha ido uma vez, depois ia chamar de novo, e no momento que Paulo entrasse no Sinédrio, eles iam matar Paulo, esfaquear, não sei, fazer alguma coisa. Então isso era uma coisa totalmente errada, porque os judeus não podiam matar uma pessoa se não tivesse autorização de Roma. Tá? Então eles só podiam matar se tivesse essa autorização. Então, né, só que eles tramaram isso. O sobrinho de Paulo foi lá e contou, né, para o comandante o que estava acontecendo. Ele, para evitar isso, né, proibiu Paulo de ir para o Sinédrio. Falou, não, Paulo não vai para o Sinédrio. Paulo vai ser levado para Cesareia, né, com toda uma proteção, bem, né, uma proteção boa mesmo. Levou ele para Cesareia, prendeu ele em Cesareia. E isso por quê? Porque o governador queria, né, no caso, satisfazer o governador da região, no caso Festo, né, acho que é Festo ou é Félix? Não é Félix, é Félix, depois entra Festo. O governador Félix queria satisfazer a vontade dos judeus, né, queria se dar bem com o povo, aquele cara popular e tal, né, quer agradar o povo tá falando para matar Paulo, então eu vou deixar ele preso aqui. Paulo fica preso 2 anos, de repente entra um outro governador, que é Festo, tá? Aí Festo vai lá, conversa com Paulo, aí fica naquele negócio todo, né? E os judeus ainda insistindo para matar Paulo, tá? Eles não esqueceram não, depois de 2 anos insistindo para matar Paulo, aí ele chama o rei Agripa, só que aí nesse momento Paulo apela para César. Quando Paulo apela para César, significa que ele tem que ser levado para Roma para ser julgado. Quando o rei Agripa vai até a Cesareia e conversa com Paulo, que era o rei Agripa, ele era o rei, no caso Félix e Festo, eles eram mais eram enviados de Roma, tá? Já o rei Agripa, né, no caso Herodes, né, Agripa, já era mais da região, alguém da região mesmo, tá? Alguém que vivia na região. Então o rei Agripa conversa com Paulo, entende um pouco mais da cultura de Paulo, dos judeus, de tudo mais ali, da questão dos judeus, e fala assim, olha, esse homem não tem nada de errado, se ele não tivesse apelado para César, a gente teria soltado ele. A gente fala, nossa, por que Paulo apelou para César? Mas se Paulo não tivesse apelado para César, né, provavelmente o Festo ia entregar ele na mão dos judeus. Né? E a gente não sabia se o rei Agripa ia aparecer ou não, mas enfim, né, ele apareceu. Só que aí Paulo é levado para Roma, aí tem o naufrágio, aí é outra história, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, eu dou uma resumida. Tem o naufrágio e tudo mais, né? Deus faz milagres, eles vão para Malta, e até que Paulo chega de fato em Roma, tá? Fala assim, 3 meses depois de partimos no navio de Alexandria que invernara na ilha, ao qual tinha insígnia Castor e Pólux. Detalhes aqui, no caso, eles ficaram em Malta 3 meses para depois ir para Roma. E aí, por isso que eu falei, passou 2 anos preso, mais 2 anos em Roma, mais esses 3 meses aqui, mais alguns dias que não são contados, ou seja, mais de 2 anos toda essa confusão, onde Paulo fica preso em Roma e onde encerra Atos dos Apóstolos. Essa prisão de Paulo não é a prisão que Paulo morre. Tá? Paulo não morre dessa prisão, ele é solto, e depois tem uma outra prisão onde ele morre, onde ele escreve a 2ª carta a Timóteo. Mas vamos lá. Voltando agora, né, para o nosso tema, que é a questão da morte, né, falando mais uma vez, né, que Paulo não tinha medo da morte, quando ele escreve aos Filipenses, estando preso em Roma, está lá em Roma preso, Paulo ele coloca assim, capítulo 2 de Filipenses, versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes
com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, Cristo será engrandecido na vida ou na morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro, né? É vantagem morrer. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, se viver na carne faz com que eu pregue o evangelho, conviva com vocês, veja pessoas se convertendo, mudança de vida, ou seja, é dar fruto, eu não sei o que escolher. Porque, assim, tal viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu viver, eu estou vivendo com Cristo. Se eu morrer, eu tenho lucro, é vantagem, é ganho. Mas viver na carne me dá fruto. Eu já não sei mais o que escolher, eu estou confuso. É coisa demais para mim. Né? Aí ele fala assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então ele fala assim, tem o desejo, a vontade dele é de partir e estar com Cristo. Tá? Porque isso é muito melhor. Então ele não tem medo da morte porque ele sabe que ele vai estar com Cristo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tá? Então assim, Paulo fala assim que apesar do meu desejo ser partir e estar com Cristo, eu acho que eu acho não, ele fala assim, eu julgo, né? Eu julgo, ou seja, eu acho mesmo que é necessário, é melhor eu ficar na carne, porque aqui eu convivo com vocês. Né? Porque aqui, por amor a vocês, por estar na presença de vocês, para conversar com vocês, para auxiliar vocês. Então Paulo está pensando no povo. Viver para ele significa conviver com pessoas. Viver para Paulo significa pregar o evangelho. Viver para Paulo significa, né, amar, demonstrar o amor a Cristo através do amor às pessoas. Tá? Então Paulo é nesse sentido. Tá? E ele fala assim no final, né, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então Paulo tinha a esperança de ir novamente até aquela igreja, se encontrar pessoalmente com os irmãos ali daquela igreja, né, de Filipos. E de fato, provavelmente isso aconteceu porque Paulo vai ser solto dessa prisão e ele morre numa segunda prisão, como eu falei, uma outra prisão, onde ele escreve a segunda carta a Timóteo, aí sim que ele morre, que ele fala que, né, acabou a carreira, guardou a fé. Então isso aí já é, 2 Timóteo é outro contexto, né, outra prisão. Então, mas nessa prisão aqui, Paulo está super tranquilo, super confortável, pregando o evangelho, é uma prisão domiciliar, pregando para pessoas, escrevendo cartas, ele escreve Efésios, Filipenses e Colossenses dentro dessa prisão. São as cartas da prisão, né, de Paulo. Então, assim, a gente observa que Paulo olha para trás, né, faz uma retrospectiva e fala tudo isso foi muito bom, muito vantajoso, isso contribuiu para o Evangelho. Não precisei ficar com medo da morte, não precisei, né, ficar com medo de nada. E Cristo me fortaleceu em tudo. Ele está, né, tranquilo mesmo, né, sabendo que ele está fazendo a obra de Deus. Bem, então, né, é isso. A lição, eu posso ter fugido um pouco da revista, mas, como eu falei no começo, né, eu quis me prender ao tema em si, né, é justamente essa questão de Paulo não ter medo da morte, por vários motivos, e um dos motivos, né, é que ele sabe que um dia ele vai ressuscitar, mas no momento da morte ele já vai partir e estar com Cristo. E um dia ele vai ressuscitar e continuar a eternidade com Cristo. Paulo não está preocupado muito, né, com essa vida terrena aqui. Aí ele está preocupado em cumprir o seu chamado. Cumpriu o seu chamado, cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer, beleza, ele pode morrer e aí ele vai partir e estar com Cristo. Aí eu acho que isso deve ser a convicção de todo crente. Qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou? Tá? Você, não necessariamente você precisa falar assim, eu não sou missionário, eu não estou no campo missionário. Não, talvez Deus tenha um chamado para você cumprir as suas tarefas no seu trabalho mesmo. Onde você trabalhar, independente do que você trabalha, você vai honrar a Deus com o seu trabalho. Ao mesmo tempo, você tem uma família, você cuida da sua família, você vai à igreja, você faz a obra de certa forma, você está cumprindo o seu chamado. Então, cumpra aquilo que Deus te chamou. Não tenha medo da morte, saiba que, né, você vai cumprir aquilo e um dia, né, quem sabe, um dia Deus vai te levar. Quem sabe não, um dia Deus vai te levar. Isso vai acontecer, um dia vai chegar. Mas não se preocupe com nenhum tipo de perseguição, com nenhum tipo de calúnia, com nenhum tipo de acusação. Nada disso deve parar você de cumprir o seu chamado. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha gostado do assunto, gostado do conteúdo. Deixe seu comentário, se você concorda, se você discorda. A gente está aqui para aprender uns com os outros. A dica que eu dou é, ao deixar um comentário,
procure colocar referências bíblicas, procure colocar referências de livros, procure argumentar no seu documentário para que nós possamos juntos construir, né, aí um conhecimento mais profundo do assunto. Amém? Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.